E o Vasco nas tratativas por um novo técnico. E o Vasco tentando convencer Arthur Jorge a voltar para o Brasil. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que definiu Arthur Jorge como sua prioridade na busca por um novo treinador. Conversas com o Renato Gaúcho não avançaram por conta da alta pedida do técnico que está desempregado. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Arthur Jorge não tem multa rescisória alta no Catar? Sim. Para quebra do seu vínculo com o Al Rayyan, há necessidade do pagamento de 6 milhões de dólares. Mas o Vasco recebeu uma informação de que o Al Rayyan está bastante incomodado com o trabalho do Arthur Jorge e toparia rescindir o contrato de forma amigável, sem que ninguém tivesse que pagar nada. Arthur Jorge é português, tem 54 anos de idade, fez excelente trabalho no Botafogo e tem um grande defensor em São Januário, Admar Lopes, o homem forte do futebol vascaíno. As tratativas estão em andamento, o Vasco já apresentou uma primeira proposta oficial e aguarda pelo retorno do técnico. Além de conversar com Arthur Jorge e com Renato Gaúcho, o Vasco também pediu informações a respeito de Marcelo Galhardo, treinador argentino que se despediu do River Plate na última segunda-feira. Difícil imaginar que tão logo o Marcelo Galhardo volte ao mercado de trabalho. Só para completar, esqueci de contar que o Al Rayyan de Arthur Jorge lá no Catar é apenas o quarto colocado no Campeonato Nacional, 28 pontos, 7 atrás do Al Saad, que é o líder. E o Vasco não conseguiu avançar, pelo menos até agora, com o Renato Gaúcho. Vai haver uma reunião nas próximas horas para tentar fazer com que o Renato baixe um pouquinho sua pedida. É que o ex-treinador do Fluminense cogita, exige algo na casa dos 2 milhões de reais mensais. Hoje o Vasco tem uma capacidade financeira melhor do que a do final de 24 e início de 25, quando havia feito um convite ao Renato Gaúcho. Na oportunidade, Renato pediu 1,5 milhão de reais por mês, não houve acordo. Vale a lembrança de que o Vasco acaba de demitir o Diniz, que ganhava 1,2 milhão. Cruz Maltino também conseguiu uma economia de 1,5 milhão de reais com a saída do Felipe Coutinho, mas o presidente Pedrinho considerou a pedida do Renato Gaúcho extremamente alta e tenta convencê-lo, por meio do seu empresário, a reduzir essa pedida para algo na casa de 1,5 milhão de reais. Muita gente cravando que Arthur Jorge passou a ser a prioridade no Vasco. O grande problema é que ele trabalha no Al Rayyan e sua multa rescisória apenas para quebra do contrato por lá é de 6 milhões de dólares. Marcelo Galhardo pode trabalhar no futebol brasileiro. Dá para dizer que o ex-técnico do River Plate não vai ter muito mercado na América do Sul, senão no Brasil. É que na Argentina, por conta da sua forte identificação com o River e por conta do seu patamar financeiro, está completamente descartado que ele volte a trabalhar na Argentina. Só para lembrar, nos tempos de River Plate ele ganhava perto dos 3 milhões de reais por mês, algo que apenas Abel Ferreira ganha em toda a América do Sul, trabalhando no Palmeiras. Galhardo, que em sua primeira passagem pelo River Plate foi perto da perfeição, tira o time da Série B, ganha uma série de títulos nacionais e internacionais. Ele acaba se mudando para o Al Ittihad, volta para o River Plate, tanto no Al Ittihad quanto no River Plate nessa segunda passagem entre 24 e 26, nenhum título ganha. A tendência é que o Marcelo Galhardo espere por ofertas do futebol europeu, mas seu jeito de lidar com os clubes, ele gostaria de assumir a chave total do clube, para o time profissional, categoria de base, contratações. Esse é o modelo Marcelo Galhardo de ser. Isso faz com que vários times do futebol europeu não aceitem e não levem adiante a ideia da contratação dele. Diante desse cenário, não seria maluco imaginar o Marcelo Galhardo trabalhando no futebol brasileiro. O grande ponto é que ele já disse para pessoas próximas que não se vê trabalhando por aqui. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Pode estar pintando no mercado uma excelente alternativa para times daqui. E essa história de Arthur Jorge no Vasco, Wildenberto Andrade, entre os técnicos do exterior, é o favorito. É o preferido, eu diria, né? Mas o problema é a multa rescisória. O Arthur Jorge, vou até pegar direitinho aqui no meu... Pera, filho. Vou até pegar no meu arquivo de Word, só para confirmar direitinho o valor da multa rescisória. Quer ver, ó? Arthur Jorge. Peraí. Ó, multa de 6 milhões de dólares ou 32 milhões de reais no Al Rayyan. Cara, a menos que o Al Rayyan aceite liberá-lo sem custos ou reduzindo drasticamente a multa, não há nenhuma chance de o Vasco pagar 32 milhões de reais para quebra de um contrato de um técnico. Não tem lógica. O Vasco não nada em dinheiro, o Vasco
tem melhorado sua condição financeira, isso é inegável. O Vasco hoje tem conforto para pagar um valor mais alto de salário a um técnico, até porque passou a economizar 1.200.000 com a demissão do Diniz e passou a economizar R$1,5 milhão por mês com a saída do Coutinho. Então, houve um decréscimo da folha de R$2.700.000. Mas é bem verdade também que o Diniz vai ter direito a 3 meses de salário por conta da quebra do contrato. Enfim. Tem novidade sobre a SAF do Vasco? Zé Carlos Santana. Pois é, Zé, foi triste, foi dolorido, mas bora lá. Sobre a SAF do Vasco, tem algumas novidades super importantes. Negociação entre o Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, com o Vasco é super séria, tá? E em estágio avançado. Nesse momento, o Vasco e o Lamáquia tentam chegar a um acordo para assinatura de um memorando de entendimento, tá? Essa é a ideia. Se esse memorando de entendimentos for assinado, é possível que o próximo passo seja levar aos membros os sócios do Vasco a possibilidade de uma votação para essa venda. Se houver aprovação, imagina-se que sim, o passo seguinte é fazer um leilão da venda da SAF do Vasco. Há essa obrigação legal da venda via leilão. E aí o Marcos Lamáquia, por ter apresentado a proposta, por ter participado de todo esse processo, teria a prioridade na compra do Vasco nesse leilão, tá? Outra coisa importante nesse aspecto, o Lamáquia promete investir cerca de R$2 bilhões em 5 anos. Ele pretende ficar com 70% a 90% das ações da SAF do clube. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas e aqueles 31% que eram da 777 e ficaram com a ACAP, que passou a controlar a massa farida da 777? Existem duas alternativas. Ou o Vasco espera por uma decisão da Justiça, que pode vir a favor, devolvendo esses 31% ao Vasco sem custos, mas em paralelo a isso, o Vasco e o Marcos Lamáquia negociam com a ACAP a possibilidade da compra desses 31%, num investimento de 60 a 90 milhões de reais. A 777 investiu muito mais do que esses 90 milhões de reais, mas a verdade é que esse dinheiro já foi usado, a 777 perdeu o poder do clube e hoje é uma empresa praticamente falida. Quem é o novo técnico do Vasco? Ricardo, ainda não há nada fechado, tá? O Vasco trabalha em algumas frentes. No Brasil, o favorito é o Renato Gaúcho. Já existiram tratativas. A ideia era oferecer um contrato até dezembro de 27. Questão salarial, que já foi um enorme problema em 2025. Não é que hoje é tranquila, mas já não é tão complexa. Outra possibilidade, aí no exterior, Arthur Jorge. O Arthur Jorge agrada demais aos dirigentes vascaínos, tá? Mas a multa rescisória dele é astronômica, não é uma operação fácil. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias chegando para vocês, ficar atentado sobre tudo que está sendo falado no maior clube do Brasil. A gente fala do Vasco. Então peço humildemente você dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sino das notificações, porque é muito importante a sua participação. A gente vai encerrar essa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu, fui. Vasco. Hoje tem Vasco, hein, rapaziada? Hoje tem Vasco, não esquece de dar like não, hein?